Oi, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje, 7 de junho de 2016, eu vou falar sobre a nova ordem mundial novamente. Mas eu vou começar falando de um fenômeno que aparentemente não tem nada a ver com a nova ordem mundial. Mas ao final do vídeo eu pretendo mostrar que tem, que na verdade é mais uma prova de que a nova ordem mundial está se instalando diante dos nossos olhos. O fenômeno que eu pretendo analisar é uma estranha aliança que existe entre o movimento LGBT e a comunidade muçulmana. Vocês já perceberam que existe uma aliança entre esses dois grupos? O pessoal da comunidade LGBT frequentemente apresenta cartazes e manifestações diversas apoiando a imigração islâmica, apoiando a tolerância com os muçulmanos, apoiando tudo que diz respeito à existência, à vinda deles e a convivência com os muçulmanos. Vejam essas fotos, que são alguns exemplos disso acontecendo. Agora, será que a recíproca é verdadeira? Será que os muçulmanos aceitam com essa mesma docilidade o comportamento homossexual? Veja o que pensa um líder religioso islâmico a respeito do comportamento homossexual. Death is the sentence. I mean, look, there's nothing to be embarrassed about this. Death is the sentence. Here's a story you won't see anywhere else. A Muslim scholar says killing homosexuals is the compassionate thing to do. And he's just hours away from speaking at an Islamic center right here in Central Florida. Dr. Farouk Sekhalishfar lives in Iran, according to his online bio, and he's been condemning homosexuals since at least 2013. Death is the sentence. I mean, look, there's nothing to be embarrassed about this. Death is the sentence. He also says the only way gays and lesbians can be forgiven is to die. Well, we have to have that compassion for people. With homosexuals, it's the same. Out of compassion, let's get rid of him now. Uma outra aliança inacreditável, improvável, é do movimento feminista, também com a comunidade islâmica. Aliás, o movimento feminista costuma andar de mão dadas com a comunidade LGBT. E o que nós vemos é que as feministas também pregam a tolerância para com o islamismo. É muito estranho ver isso. Eu vou mostrar um filme que aparentemente mostra o contrário. Vejam esse filme a seguir. Com os seios de fora, as integrantes do Fêmen protestaram contra o grupo jihadista que conquistou uma vasta área na Síria e no Iraque. Elas carregavam objetos simulando metralhadoras. As feministas se tornaram conhecidas no mundo inteiro por mostrarem os seios em manifestações públicas. Gritando palavras de ordem, que em tradução livre significam infiéis, levantem-se, elas pediram o apoio de outros movimentos para protestar contra os extremistas. Nesse filme que vocês viram, aparece um protesto de femininas contra o Estado Islâmico. À primeira vista, pode fazer parecer que isso daí é uma divergência séria entre as feministas e o movimento islâmico. Mas observe que esse filme que vocês viram não foi um protesto contra o islamismo, contra a imigração islâmica, contra os preceitos da religião islâmica. É um protesto contra o Estado Islâmico, que é apontado como um exemplo extremo, são extremistas islâmicos. Eles apontam aí que isso daí não representa o Islã, mas apenas um movimento extremo. Antes de nós analisarmos isso, vamos ver como os islâmicos tratam os homossexuais nos países onde eles são maioria e onde eles implantam com toda a força a lei deles. Vejam essas fotos. O que vocês estão vendo são pessoas que foram acusadas de um crime terrível, de serem homossexuais. E vejam o que eles fazem. São levados para altos de edifícios e jogados lá de cima, para morrer. São condenados à morte. O que, aliás, é bastante compatível com o que nós vimos um pouco antes
do pensamento do líder religioso sobre como devem ser tratados os homossexuais. Mas talvez seja ainda pior a situação da mulher islâmica. Vejam esse filme a seguir. Vocês estão vendo essa mulher? Essa mulher está sendo chicoteada em praça pública. E a população em volta está torcendo, parece um grupo de pessoas assistindo uma partida de futebol, está vibrando com o que estão vendo. E vocês sabem qual foi o crime dessa mulher? Por que ela está sendo tratada dessa maneira? Essa punição se deve a que atitude? Essa mulher foi acusada de usar calças em local público. E olha o que é feito com ela. E não se vê os movimentos feministas protestar contra coisas como essa. Veja agora um outro filme, esse de uma comunidade islâmica brasileira. Observem só o que eles recomendam em público para que os fiéis islâmicos façam. O comportamento que eles preconizam como sendo o comportamento correto dentro de casa. A explicação desse versículo é que nenhum tipo de violência, que quando for necessário bater na mulher por desobediência, ou por revolta da mulher, ou até para controlar a mulher, o que o Corão fala de bater na mulher, não é bater tipo de socar, espancar e etc. Primeiro, não pode deixar marcas, não pode ser nada que prejudique qualquer parte do corpo da mulher, e fala assim na explicação que quando isso acontecer, que aconteça com o siwak. Você bata com o siwak, não com a mão, mas com o siwak, com isso aqui, com o siwak. Essa é a explicação do versículo. Vamos com calma todo mundo, tá? Essa é a explicação do versículo que está no Corão. Então, quando que se bate? Quando ela é rebelde, quando ela desobedece, quando ela se revolta, e esse tipo de coisa contra o marido. Então, se todos os recursos se extinguem e você só não tem outra alternativa. Vocês viram? O líder islâmico está ensinando apenas, simplesmente, como os maridos devem bater em suas mulheres. E bater para obter a submissão. A mulher deve ser submissa. Idealmente, ela deve ser submissa sem que nenhuma violência seja usada. Mas se você não conseguir a submissão da esposa sem violência, deve ser usada a violência da forma como ele preconizou, batendo daquela maneira específica que ele disse ali. Ora bolas, é isso? Existe algum ponto de convergência entre isso e o movimento feminista? Será que existe alguma possibilidade disso conviver com o feminismo? E os islâmicos, os homossexuais, tem alguma maneira possível de conviver homossexuais com o islâmico, quando os islâmicos dizem que é um ato de piedade você matar um homossexual? Como que pode haver um ponto de convergência? O que pode haver de comum entre islâmicos e movimento homossexual, entre islâmicos e movimento feminista? Como é possível uma aliança entre esses dois movimentos? Uma possível explicação seria de que essas pessoas acham que só uma minoria radical faz essas coisas. Essa história de matar homossexuais, essa história de tratar a mulher dessa forma submissa, de até bater a mulher, é coisa de islamista, de muçulmano radical. E que o muçulmano médio não pensa dessa maneira, não age dessa maneira. Mas será que é isso mesmo? Vamos ver aqui uma pesquisa que foi feita em vários países onde tem populações islâmicas importantes, sobre o que pensam os muçulmanos e como é que eles acham, como é que é a quantidade de muçulmanos que apoia esse tipo de comportamento. Vejam a pesquisa. So, let's examine the question. Is radicalism in the Muslim world a tiny minority phenomenon? So to answer that question, we need to define our terms. We're really not talking about people who are active terrorists. Radical beliefs are a lot broader than terrorists, and anybody who argues otherwise is being naive or foolish or disingenuous. But terrorists draw their moral, financial, and religious support from those who are not terrorists themselves. So, who are the radicals?
Ben Affleck actually was right on this. There are approximately 1.6 billion Muslims on the planet, and they're from 49 different countries in terms of where they have a majority. All the population stats, by the way, are from Pew Research as of 2011. Indonesia is the world's most populous Muslim country. It's got almost 205 million Muslims living there. According to one 2009 poll, it showed almost 50% of Indonesians actually support strict Sharia law, not just in Indonesia, but in a lot of countries, and 70% blamed the United States, Israel, or somebody else for 9/11. So, you make that calculation, it's about 143 million people who are radicalized. You scared yet? We're just getting started. Okay, Egypt, 80 million Muslims. According to that same 2009 poll, it showed that 65% want strict Sharia law in every Islamic country, and almost 70% said that they had positive or mixed feelings about bin Laden. So that's 55.2 million more radicals. Pakistan has almost 179 million Muslims. 76%, just over 3/4, want strict Sharia law in all Islamic countries. That is another 135.4 million radicals. Bangladesh, not a country you tend to think of as Muslim, but there are 149 million Muslims living there. As of 2013, just over a quarter said suicide bombings or targeting of civilians was sometimes justified. Another 82% want Sharia to be the official law of the country, and 2/3 said honor killings of women can sometimes be justified. Honor killings, 2/3. It's 121.9 million radicals. Nigeria, 75.7 million Muslims live there. 71% favor Sharia law. That's 53.7 million people. Iran, 74.8 million Muslims. 83% favor implementation of Sharia law as of last year. So that's 62.1 million more radicals. Turkey has 74.7 million Muslims. And 32%, this is a moderate Muslim country, probably the most moderate Muslim country, 32% said honor killings of women could actually be justified sometimes. So that's 23.9 million radical Muslims in our moderate ally Turkey. Morocco, 32.4 million Muslims live there. Just over 3/4 support Sharia law. That's 24.6 million radical Muslims in Morocco. Iraq, 31.1 million Muslims live there. 78% say honor killings of women can sometimes be justified. That amounts to 24.3 million Muslim radicals. Afghanistan, 24 million people. A huge majority, 76%, support at least occasionally, or just once in a while, honor killings of women. 99% actually want Sharia to be the law of the land. So it's like a Cuban election over there. 24 million radical Muslims over in Afghanistan. Jordan, smaller Muslim country, 6.4 million Muslims. Right now, Hamas is enjoying like a 60% approval rating. So 3.8 million radical Muslims in Jordan, which is, again, a moderate country. Palestinian areas, right? We're sending literally hundreds of millions of dollars to the Palestinian areas. We are, the American taxpayers. 4.3 million Muslims live in the Palestinian areas. 78% of those had positive or mixed feelings about bin Laden. 89% support terror attacks on our ally, Israel. 89% support Sharia law. We should give them a state, folks. That's 3.83 million radical Muslims. How about in the West? Okay, let's take it to France. France, 4.7 million Muslims live there. A 2007 poll showed 35% of French Muslims said suicide bombings could sometimes be justified. It's 1.6 million radical Muslims living in France. Great Britain, 2.8 million Muslims living there. 78% wanted cartoonists of Muhammad legally prosecuted. So we're talking about 2.2 million radical Muslims in Great Britain. How about here in the United States? Well, we have a very moderate Muslim population. We do. 2.6 million Muslims live here, according to Pew Research. 13% said violence against civilians can be justified. 19% said they were either favorable toward al-Qaeda or just didn't know. Because who knows, really? That's almost 500,000 radical Muslims here in the United States. Here is the total of the countries that we've gone through just now. 680,030,000. 680,030,000 radical Muslims. And that's out of a total population in those countries of 942.4 million Muslims total. And it seems fair to assume that similar proportions of people in countries like, say, like Algeria, Syria, Sudan, Saudi Arabia, Yemen, Tunisia, Somalia, and Libya are also radicalized. And if they are, then, well, we're above 800 million Muslims who are radicalized. More than half the Muslims on earth. That's not a minority. That's now a majority. And that's still not even surveying hundreds of millions of Muslims in other countries. In other words, the myth of the tiny radical Muslim minority is just that. It's a myth. Como vocês viram, o resultado da pesquisa é de que a maioria dos islâmicos, a maioria dos muçulmanos, concorda com isso. A maioria deles acha que esse tipo de atitude é a atitude correta a ser tomada.
alguém pode pensar, bom, quem fez isso foi um ocidental que tem uma visão crítica do islamismo, e essa pesquisa pode então estar contaminada com um desejo de que o resultado seja esse. Bom, se você acha isso, vamos agora ver o que um líder religioso muçulmano pensa a esse respeito. O que o líder religioso muçulmano acha que é o muçulmano médio, não o muçulmano radical, mas o muçulmano médio. Ouçam das palavras de um líder religioso islâmico, da boca dele, o que ele pensa a esse respeito. Every now and then, every time we have a conference, every time we invite a speaker, they always can come with the same accusations. This speaker supports death penalty for homosexuals. This speaker supports death penalty for this crime or that. He is homophobic. They subjugate women, etc., etc., etc. It's the same old stuff coming all the time. And we always try to tell them, I always try to tell them that, look, it's not that speaker that we're inviting who has these extreme radical views, as you say. These are general views that every Muslim actually has. Every Muslim believes in these things. Just because they're not telling you about it, or just because they're not out there in the media, doesn't mean they don't believe in them. So I will ask you, everyone in the room, how many of you are normal Muslims? You're not extremists, you're not radical, just normal Sunni Muslims. Please raise your hands. Everybody, mashallah, subhanallah. Okay, take down your hands again. How many of you agree that men and women should sit separate? Please raise your hands. Everyone agree. Everyone agree. Brothers and sisters. Subhanallah. So it's not just these radical sheikhs then. Allahu Akbar. Next question. How many of you agree that the punishments described in the Quran and the Sunnah, whether it is death, whether it is stoning for adultery, whatever it is, if it is from Allah and His Messenger, that is the best punishment ever possible for humankind, and that is what we should apply in the world. Who agrees with that? Allahu Akbar. Are you all radical extremists? Subhanallah. So all of you are saying that you are common Muslims, you all go to the different masajid in Norway, or are you like a specific sect, like the Islam net sect or anything like that? Are you like that? No. Are you like that? Please raise your hand if you're like this extreme Islam net sect or anything like that. No one. Allahu Akbar. How many of you just go to these normal masajids in Norway, the normal Sunni mosques? Please raise your hands. Allahu Akbar. So what's the politicians gonna say now? What's the media gonna say now? That we're all extremists? We're all radicals? We need to deport all of us from this country? Subhanallah. Allahu Akbar. Takbir! 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 May we have the next question, please? Como vocês viram, um líder religioso islâmico pensa que o muçulmano normal, o muçulmano médio, deve pensar e agir assim. Isso não é coisa de muçulmano radical, é coisa de um muçulmano médio, um muçulmano normal. E aí, volta-se a pergunta, se é assim que o muçulmano normal, que a maioria dos muçulmanos, qualquer pessoa que aceita o Corão deve agir e pensar, então, onde está o ponto de convergência entre esse muçulmano normal, que pensa e age assim, e o feminismo? Ou entre esse muçulmano normal, que pensa e age assim, e o movimento LGBT? Como é possível? Mas a união existe. Existe, no mínimo, um pacto de não agressão, como a gente viu aí agora. Bom, eu agora vou juntar mais um fato. Mais um
que também parece não ter nada a ver com isso, mas nós vamos ver que tem. Que é essa política de direitos humanos, que bandido pode tudo, o policial não pode nada. Se o policial atira no bandido, matando ou não, ele vai para a cadeia. Se o bandido atira no policial, matando ou não, passa uns poucos dias na cadeia, daqui a pouco está na rua de novo para tentar atirar novamente no outro policial. Toda uma máquina de movimento de direitos humanos, e não só movimento de direitos humanos, o próprio Poder Judiciário está estimulando isso, está funcionando assim. O policial que atira no bandido é punido severamente. O bandido que atira no policial fica poucos dias na cadeia solto novamente. Parecem coisas desconexas, parecem coisas que não têm nenhuma ligação entre si. Mas agora eu vou falar um fato histórico que é pouco conhecido. Revolução Bolchevique na Rússia. Esse fato é bem conhecido. Mas um episódio desse fato que passa despercebido, pouca gente presta atenção nele, é que pouco antes da Revolução ter sucesso, quando ela ainda estava sendo preparada, eles soltaram todos os bandidos e estimularam a criminalidade. Com que objetivo? Com o objetivo de desestabilizar a sociedade, enfraquecer o governo e gerar na população um anseio por uma mudança de governo, um governo forte que pudesse controlar aquilo. E esse governo forte veio com a Revolução Bolchevique, que, depois que tomou o poder, aqueles mesmos bandidos que ajudaram a subir ao poder foram o quê? Para a cadeia? Não foram para a cadeia, não. Eles foram exterminados. E aproveitaram o extermínio para exterminar algumas pessoas incômodas junto. Acusavam de ser bandidos e exterminavam junto com os bandidos. Um fenômeno parecido com esse aconteceu também um pouco antes da Revolução Francesa. Da mesma forma. Está começando a fazer sentido agora? Essa mesma coisa está acontecendo agora. Estão estimulando a criminalidade, estimulando o consumo de drogas, enfraquecendo a polícia para que a criminalidade se sinta com mais força para atuar. E, ao mesmo tempo, estão estimulando esses protestos através de feministas, comunidade LGBT e os muçulmanos, que também estão desestabilizando. Tudo isso está desestabilizando a sociedade. Com que objetivo? Bom, no passado, o objetivo foi fazer uma mudança violenta de poder para um governo forte e justificar essa força para poder controlar a situação descontrolada. Só que, uma vez controlada a situação, o governo não entrega força de novo, ele continua forte. E é aí que entra a nova ordem mundial. A nova ordem mundial está querendo desestabilizar as sociedades em várias partes do mundo para tentar substituí-las, todos esses governos, por governos fortes, autocráticos, governos que vão continuar sendo fortes e autocráticos depois que conseguirem manter a ordem. Bom, essa última parte eu não tenho prova. Até aqui, que essa aliança existe e que esse estímulo à bandidagem existe, a gente está vendo. Essa última parte, não tenho prova. Mas os eventos históricos análogos na Revolução Bolchevique e na Revolução Francesa sugerem que alguém está tentando usar essas pessoas para isso. Então, aqui vai o meu recado para você que é feminista, para você que é do movimento LGBT e até mesmo para você que é muçulmano. Vocês estão sendo usados. Vocês estão achando que estão lutando por uma causa, mas vocês estão sendo manipulados para usar uma outra causa. Vocês estão construindo um mundo que não tem lugar para vocês. Quando esse mundo que vocês estão construindo estiver pronto, tá? Vocês vão ser expulsos dele. Pensem nisso. Pensem se vale a pena vocês continuarem fazendo isso para lutar por um mundo que não tem lugar para vocês. Esse foi o vídeo de hoje.